Pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela participação, mais uma vez. A gente gostaria hoje de debater um pouquinho sobre as principais mudanças das medidas publicadas aí com relação a tributos. Então, a gente fazer um bate-papo aqui, comentando ponto a ponto aí de cada medida publicada. Foram uma série de medidas que iniciaram e a gente quer dividir um pouco com vocês. Nós estamos gravando essa conversa até para a gente dividir com todos os clientes que não puderam participar agora, e a gente vai encaminhar posteriormente, tá? Organizar aqui um pouco, eu e o Adalberto. Quem não me conhece, eu sou o Márcio, e o Adalberto também sócio da SKZ, tá bom? Boa tarde aí, Adalberto. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, pessoal. Alguns amigos clientes aqui presentes, também a equipe, ao time da SKZ, que está aqui conosco todos os dias, né, em home office. Então, desde já, muito obrigado, né? A gente vai comentar aí o que a gente vive aqui na SKZ, o que afeta diretamente os nossos clientes. Pensamos aí em dividir esse bate-papo em 3 partes. Primeiro, né, pela pessoa física, depois as empresas optantes pelo Simples Nacional e, por fim, as empresas do lucro presumido e lucro real, para que todos aí sejam abrangidos. Essa é a ideia, né, Márcio? É isso aí. Tentar organizar em blocos, porque foram muitas mudanças, né? Ao todo foram quantas até agora, Adalberto? Foram pela contagem que a gente estava fazendo aí? Olha, dá em torno aí, se a gente pensar, né, em cada detalhe, dá pelo menos aí umas 50 mudanças, né? Claro que tem casos específicos, né? E um ponto importante, já para a gente tratar, que até o estudo do Banco Mundial, né, mostra que a média da burocracia mundial dá em torno de 180 horas ano, né, 183 horas ano. No Brasil é 1.958, quase 2.000 horas em burocracia, ou seja, obrigações acessórias, declarações, imagina, né? Então, o nosso time aí da SKZ, desde já aí, obrigado, né, pela compreensão que é o que a gente vive hoje no Brasil, né? Nossa burocracia no Brasil, basicamente, o que a gente faz em um mês é o que a média dos países no mundo faz no ano inteiro, né? E também peço aí paciência aos clientes, né? Com tantas mudanças, enfim, que o governo edita muitas normas, muitas medidas, só que na prática não é tão imediata assim, porque a gente depende hoje do sistema, da tecnologia, né? Então a gente vai falar também um pouquinho na parte dos impostos, né, que é os pagamentos, que é a obrigação principal, que é o pagar, e tem também as declarações, né, não menos importante, porque a obrigação é a obrigação acessória, tão importante quanto os impostos. E as obrigações acessórias, que é a grande burocracia, né, se feita de forma errada ou fora do prazo, tem o custo das multas, né, que são bem pesadas, né? Então, tem esses pontos bem importantes para a gente debater, né? Exato. Vamos lá? Com relação à pessoa física, o que nós temos de mudanças aí até agora, né? Sim. Bom, pessoa física é o que todos esperavam, né? Então, as entidades contábeis, né, juntamente com a OAB e outras entidades, pediram a prorrogação, né, do prazo de entrega, que inicialmente seria 30 de abril, e este ano, 30 de junho. Então, isso já está valendo, né? Então, a declaração do imposto de renda, a gente tem aí um tempinho para entregar. Lembrando que um detalhe importante, apesar da declaração ser prorrogada para 30 de junho, o pagamento da primeira cota, seja a cota única ou as parcelas em 8 parcelas, né? O primeiro pagamento é dia 10 de junho. Então, para aquela pessoa física que vai ter o imposto a pagar, atenção, porque teria que ser feito, então, até o dia 10 de junho, tá? Um ponto bem importante, um detalhe importante, né? E também, assim como anunciado pelo governo,
a questão do fluxo de prazo de restituição, né, manteve, ou seja, aquela pessoa que já entregou a declaração, né, e tem um valor a restituir, ela vai ser restituída no prazo pré-determinado desde o início, tá certo? Então, esse é um ponto aí muito importante para a gente, né, que tem os dois lados, né? Lembrando que o quanto antes as pessoas entregarem, mais rápido será a restituição, né? E o time da SKZ, aproveitando aí, a gente está com um time de imposto de renda bem forte, né? Há muitos anos a gente trabalha e esse período, né, home office, né, a gente está trabalhando a todo vapor, né, com uso de aplicativo para envio de documentos, né, entrega, enfim, a gente está com as entregas bem avançadas e a meta da SKZ, apesar do prazo ser 30 de junho, permanece ainda em 30 de abril, para a gente entregar o quanto antes essas obrigações acessórias aí do CPF, né. Falando também em obrigação do CPF, tem a declaração do Banco Central, que é o CBE, Capital Brasileiro no Exterior. Essa obrigação ela é anual para quem tem, né, aquela pessoa física que tem patrimônio fora do Brasil, independentemente do país, né, seja dinheiro, imóveis, participação societária, né, qualquer patrimônio que no total dê mais que 100 mil dólares americanos na data de 31 de dezembro. Né. Essa é uma declaração anual que o prazo inicial era 5 de abril, né, e foi prorrogada para dia 1 de junho, tá certo? Então a gente tem essa folga aí também para esse ponto da declaração. Tem um ponto importante também, é uma medida que afeta indiretamente as pessoas físicas, que é um decreto sobre o IOF, no qual, né, para as operações de crédito, né, desde o dia 3 de abril, né, até 4 de julho, né, 3 de abril a 4 de julho, vai ser alíquota zero para IOF, para as operações de crédito. Então, indiretamente, aquela pessoa que precisa de um capital de giro, de um empréstimo, né, pode ser aí beneficiada também. Né? No aspecto também da Receita Federal, né, aplicado aí à pessoa física, né, a Receita Federal editou uma portaria recente também, né, que prorroga o prazo de validade da certidão negativa de débitos. Né? E por que isso é importante? Né? Às vezes a pessoa física tem uma certidão em vigor, lembrando que a certidão do CPF ela tem validade de 180 dias, né? E muitas vezes a pessoa tem uma certidão negativa para fazer uma transação, por exemplo, imobiliária, uma venda de um imóvel. Né? Então, essa certidão, além do prazo convencional, ela tem uma prorrogação maior de mais 90 dias, tá? No âmbito da Receita Federal e Procuradoria também. Falando em certidões também, na parte do certidão, né, de tributos mobiliários, que aí é na questão da prefeitura, né, que mobiliários seja para os tributos, né, vinculados ao ISS, enfim, taxas, né, e também imobiliários, né, que seria para o IPTU, por exemplo, também teve uma prorrogação no prazo, né, das certidões por 90 dias, na prefeitura a partir do dia 2 de abril, então a gente tem também essa prorrogação. E também sobre a prefeitura, ela tem uma prorrogação também do prazo para qualquer recurso, né, na esfera administrativa, né, que tem o prazo hoje prorrogado também os recursos, só confirmar aqui, recurso de impugnações por 30 dias, né, então a partir do dia 2 de abril, mesmo porque o recurso na prática, na Prefeitura de São Paulo, é pela internet, né, só que muitas vezes isso não acontece, né, facilmente, né, o pessoal que tem trabalhado nisso sabe muito bem, então a gente tem que ir pessoalmente na Prefeitura fazer o protocolo, né, físico, então por isso também foi prorrogado esse prazo, também sobre inscrição no CADIM também, prorrogação por mais 90 dias, né, CADIM é cadastro de inadimplentes, foi prorrogado, né, suspensão também para questões de inscrição em dívida ativa, né, por falta de pagamento, também foi prorrogado aí por 60 dias na esfera da Prefeitura de São Paulo, tá? Já para adiantar, a questão do IPTU, que muita gente pergunta também, ainda não tem nenhuma prorrogação, tá? O IPTU não tem prorrogação, tá bom? Marcelo, eu acho que pessoa física é isso, não sei se eu esqueci de algum ponto, algum detalhe, fica à vontade aí para ir comentando, tá? Ok. Eu acho que os pontos de pessoa física são esses.
Acho que o mais relevante aí é com relação à prorrogação do prazo da entrega da declaração do imposto de renda. De qualquer forma, a gente está mantendo os prazos, a gente mantém todas as entregas, então quem tiver alguma dúvida, um ponto a esclarecer aí com relação à declaração de imposto de renda pessoa física, nossa equipe está a todo vapor aí, ok? De qualquer forma, quem tiver qualquer dúvida pode escrever também, a gente vai comentando aí durante esse bate-papo. Vamos para as empresas do Simples, então, Adalberto? Legal. Bom, entrando já na área empresarial, empresas optantes pelo Simples Nacional, a gente teve, primeiramente a questão do DAS, né? Importante um ponto inicial sobre o DAS. O DAS, ele é uma guia única, no qual dentro da guia do DAS estão inclusos os tributos federais, estaduais e municipais. Né? Então não é que o DAS é o imposto, o DAS é somente a guia que unifica o IR, CSL, PIS, COFINS, eventualmente ISS, ICMS e a contribuição previdenciária. Né? Então o DAS é um ponto importante porque ele foi prorrogado em partes. Então, inicialmente, a parte federal foi prorrogada, né? E agora, recentemente, a parte referente ao ICMS e ISS. E quais os meses? Os meses são somente 3, tá? Os meses são o mês de março, competência, né? Março, abril e maio. Então, março que o vencimento seria maio, né? E assim por diante. Lembrando que foi só prorrogado a data de vencimento. Não é que não vai pagar, né? Vai ser prorrogado. E aí a gente tem 2 guias, então, por mês. Então, vamos pensar no mês de março, né? O mês de março, a guia do DAS, ela vai vir uma guia com o mês de vencimento, né? É mês de março, vencimento 20 de outubro, tá? A parte de tributos federais. E esse mesmo mês, né, de março, 20 de julho, para os tributos referente a ICMS e ISS. Então, vocês vão ter 2 guias, tá certo? E assim por diante. Então, 3 meses que a gente tem que ter atenção, porque a guia do Simples Nacional terão 2 guias. E muita gente, muitos clientes já perguntaram isso, né? Poxa, a guia do Simples não veio porque a gente estava esperando a adequação do sistema, né? Para conseguir gerar de forma correta, tá bom? Sim, esse foi um dos pontos aí que a gente precisou esperar para poder divulgar, até para poder ter as respostas com relação às publicações, né? Então, o comitê gestor do Simples Nacional, que é um órgão, um núcleo que coordena toda essa parte do Simples Nacional, ela publicou essa prorrogação do prazo no primeiro momento dos tributos federais, que está incluso na guia, né? Mas não tinha ainda alinhado com os estados e municípios essa prorrogação. Teve uma reunião onde conseguiram uma prorrogação, mas em partes, assim, não conseguiram nos mesmos termos do federal. Então, por isso, vamos ter 2 guias para um mesmo período de competência, tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa se atentar, e o sistema da Receita Federal, do Simples, ainda não está 100% atualizado com relação a isso, mas a gente espera aí que nos próximos dias já tenham adequado toda a parte tecnológica. Ok? Então, esse é um ponto importante, atentar que para a mesma competência vão ter 2 guias aí, uma referente a ICMS e a outra para os tributos federais. É isso? É isso mesmo, Márcio. E aí o time da SKZ, na medida que a gente enviar as guias, a gente vai colocar esse resumo aí também, né, das datas, né, para a gente ter essa ideia que tem 2 datas diferentes. Também, em termos do pagamento, né, tem a questão do fundo de garantia, que é relacionado, né,
aos empregados. Então, aquela empresa que possui empregado, folha de pagamento, a parte do fundo de garantia, né, tivemos aí 3 meses de prorrogação, ou seja, competência março, né, abril e maio. Lembrando que a competência de março, o pagamento seria 7 de abril, tá? Esses pagamentos dessas 3 competências, março, abril e maio, vão poder ser parceladas em 6 parcelas, sendo que a primeira parcela, né, tem um período para frente, né? Agora, um ponto importante que muita gente perguntou das guias, não é tão simples a operação, porque uma coisa é a gente fazer a declaração, né, da guia, que é via GFIP, outra coisa é fazer o parcelamento, porque isso não é automático. Então a gente tem que fazer um processo de parcelamento do fundo de garantia. E muita gente falou, poxa, a gente não tem ainda os parcelamentos. Ainda não foi disponibilizado, né, todo o trâmite que aí a Caixa Econômica Federal disponibiliza para aderir, né, efetivar o parcelamento, tá bom? Sendo que é uma opção o parcelamento. Se tiver alguma empresa que quer pagar à vista, tudo bem também. Lembrando que tem alguns detalhes, por exemplo, se nesse período algum, né, empregado for demitido, então essas guias, né, esses saldos do fundo de garantia tem que ser antecipado no ato da rescisão, né? Tem alguns detalhes importantes, né, que a equipe do DP pode também, ao longo aí dos dias, avaliando com cada empresa, tá bom? Ok. Isso se aplica também às empresas de microempreendedores individuais, os MEI, tá? Sim. MEI e também o empregado que tenha funcionários, né, também a pessoa física que tenha também se aplica, né, todo o fundo de garantia. Ah, sim, sim. Eu digo, eu quis dizer a parte dos impostos federais ali também, a guia, né, do microempreendedor. Ah, sim, a guia a gente acabou não comentando, né, a questão do MEI, né, o microempreendedor, ele também teve o parcelamento aí das guias também prorrogadas, né? Isso. Bom, agora sobre os demais pagamentos, né, no Simples Nacional ainda a gente não tem nada de fato ainda concreto, né? Agora entrando um pouquinho na parte das obrigações acessórias, anualmente as empresas optantes do Simples têm uma declaração anual que é o DEFIS. Essa declaração inicialmente seria 31 de março, né? E foi prorrogada para 30 de junho. Que é o que a gente faz no escritório, né, para as empresas, né, a gente teve essa prorrogação aí adiada também, já, tá? Sobre aqueles aspectos que eu comentei inicialmente, né, da validade das certidões, dos processos, né, administrativos, né, tudo isso também se aplica para as empresas. Então, a empresa que tinha uma certidão negativa, né, em vigor, ou positiva com efeito de negativa, e participa de licitações também, que é muito importante, ou precisa de algum financiamento, algum cadastro especial com os fornecedores, teve aí o seu prazo de validade prolongado, né? Então tem essa questão. Ok. Para as empresas também, a gente reforça aí que também vale a alíquota zero para IOF também em qualquer operação financeira. Também esse período está reduzido a zero as alíquotas de IOF. Simples Nacional, algum ponto adicional? Por enquanto são esses pontos, né, já em vigor, né? Por enquanto são esses. Ok. Para as demais empresas, então, optantes pelo lucro real ou lucro presumido, também tivemos algumas alterações, né? Sim, tá? Algumas alterações, só para não ficar repetitivo, né? O que a gente já comentou, né, que o Márcio comentou agora sobre a alíquota zero para operações de crédito de IOF, né? Então, a partir do dia 3 de abril, né? Está em vigor para todas as empresas e pessoas físicas, né? Então isso também fica aí também para essas empresas. Há questões dos prazos sobre prorrogação de validade das certidões, então se aplica também para empresas do lucro presumido e lucro real, sobre processos, sobre inscrição em dívida ativa, enfim, tudo que a gente já comentou também é aplicado, né? Bom, entrando no aspecto
de tributos, né? Então, a empresa do lucro presumido ou lucro real tem a questão do imposto municipal, que é o ISS, né? Então, já começando a falar do ISS, que é muito questionado. Teve alguma prorrogação do ISS? Não tivemos ainda, tá bom? A única prorrogação do ISS é relativo ao Simples Nacional, aquele ISS incluso dentro da DAS, ou seja, lucro presumido e lucro real, nada ainda, tá? Sobre ICMS também, né? ICMS para empresas do lucro presumido, lucro real, ainda não temos nenhuma prorrogação para pagamentos, tá? Já entrando agora nos tributos federais, PIS e COFINS, né? O PIS e COFINS tiveram aí prorrogações, ou seja, as competências somente de março e abril foram prorrogadas. Ou seja, a competência de março seria agora o pagamento semana que vem, né? 25 de abril. Eu acredito que as empresas ainda não receberam, né? Porque esse prazo do PIS e COFINS ele foi prorrogado. Ou seja, em vez de pagar o PIS e COFINS em 25 de abril, vai ser 25 de agosto. 25 de agosto, tá? Lembrando que é prorrogação. É só um fluxo de caixa, né? Agora, o PIS e COFINS do mês seguinte, né? Que é o vencimento de maio, né? Mês de abril, que seria 25 de maio, né? Referente a abril, 25 de maio, foi prorrogado para 23 de outubro. 23 de outubro. Tá? Então, importante saber que a gente tem essas duas datas, né? Já falando também nessa mesma data de prorrogação, a gente teve também a questão do INSS parte empresa, que é o INSS patronal, que é a mesma legislação, né, a mesma medida que possibilitou essa prorrogação também possibilita o INSS patronal. Tá? O INSS patronal de março seria o vencimento 20 de abril, foi prorrogado para 20 de agosto, e do mês de abril foi prorrogado de 20 de maio para 20 de outubro. Então tem essas datas aí para gerar um fôlego de caixa, né? Apesar de ser pouco, mas já é algo, né, que as empresas já podem adotar. E muitos já perguntaram para a gente aí recentemente, bom, agora, né, daqui a pouquinho, no final deste mês, teremos o IRPJ e o CSLL. Né, para quem é lucro presumido, por exemplo, é o imposto trimestral, ou seja, a maior parte dos tributos estão no IRPJ CSL, que é referente, por exemplo, a primeiro trimestre de março, que vence dia 30 de abril. Não houve prorrogação do prazo, tá? Não houve prorrogação do prazo. Agora, o que algumas empresas já vinham adotando, né, anteriormente, e é uma forma também de geração também de fluxo de caixa, né, que é possível fazer isso, né, que já é uma legislação antiga, que é o pagamento em 3 cotas, ou seja, pagaria a primeira cota, né, que é a primeira parcela, dia 30 de abril, e depois as outras duas, 31 de maio e 30 de junho, com atualização da Selic, né, na parcela. Então é uma forma aí que poderia ser efetivada, né, mas por enquanto uma prorrogação prolongada ainda não temos, tá? Okay. Sobre o fundo de garantia... Só reforçar a parte do INSS, desculpa, Uhum. Que é somente o INSS patronal. Então, o que é descontado do funcionário, ele mantém nas datas. Não houve prorrogação para recolhimento do INSS retido do funcionário, ok? Então, só a parte empresa. Ah, perfeito, Márcio, muito bem lembrado, ou seja, qualquer situação de retenção não há prorrogação, né? Porque é retido na fonte, então é feito pagamento, né? Da mesma forma, os impostos retidos sobre prestação de serviço, então o imposto de renda retido na fonte e o PIS, COFINS e contribuição retidos sobre as notas de serviços tomados são mantidos aí as datas. Isso mesmo. Falando em previdência social, né, que a gente falou em parte empresa, né, temos também uma grande vantagem que é a questão do S, né, que é sobre a folha de pagamento, né,
a questão do INSS de terceiros, né, que a gente fala que é o famoso S, que é SESI, SESC, né, SESCOB, SENAI, SENAT, enfim, né, tivemos uma redução de alíquota, né, então, vou dar um exemplo, né, por exemplo, o SESI de 1,5 vai para 0,75, tá, e assim por diante, tem uma série de reduções, só que somente para os meses, ou seja, a competência de abril, maio e junho, ou seja, vocês ainda não sentiram esse reflexo, né? Vão sentir na guia referente ao pagamento de maio, né? Então tem uma redução, pequena, né? É pequena, mas já é uma boa redução para quem tem uma folha de pagamento aí dentro do lucro presumido e lucro real, né? Tem uma boa redução quando tem um número grande de funcionários, né? Esses são pontos referentes ao pagamento. Tem mais um detalhe de impostos, né? Já um pouquinho anterior, que já foi desde do início, né, da pandemia, foi uma das primeiras medidas do governo, foi a redução para a alíquota zero do IPI, tá? IPI, né? Ou seja, para a produção de alguns itens, álcool em gel, máscaras, né? No primeiro momento, álcool em gel e máscaras, alíquota zero de IPI, e depois, no segundo momento, numa outra medida, também estendendo essa alíquota zero do IPI para outros produtos também relacionados, por exemplo, luvas, termômetros, né, relacionado ao uso, né, clínico, miletes e semelhantes, ou seja, tudo que é usado aí dentro do hospital para o tratamento, né, dos pacientes, tá? Então tem duas reduções aí de IPI. Bom, passando agora para a questão das declarações, viu, Márcio? Porque pagamento, por enquanto, só isso, tá? Como comentei no início, ISS, ICMS, IRPJ, CSL, que é a parte maior aí da carga tributária, infelizmente, ainda não tivemos nenhuma prorrogação, tá? Ok. Com relação às obrigações acessórias, agora também tivemos algumas mudanças, né? Sim, indo de encontro também, né, a questão dos tributos que a gente comentou agora, né, que é PIS, COFINS, contribuições previdenciárias. Além do pagamento do imposto, a gente tem as declarações, né, que é tão importante quanto o pagamento, que aí envolve a DCTF, né, e os SPEDs, né, EFD contribuições, né, muito importante. Isso facilitou bastante, né, um pouco o fôlego para as equipes, né, dos escritórios, né, porque trabalhar de forma remota, né, e também acessando as bases do governo. Então, o governo também tem sistemas. Então, um conjunto, né, de tecnologias, e isso foi muito bom, né, porque a gente tem um fôlego aí nas obrigações, que aí seriam obrigações de fevereiro, março e abril. Né, obrigações referente aos meses, porque normalmente a obrigação acessória ela é 2 meses depois, ou seja, a operação de fevereiro, o correto seria, por exemplo, a DCTF, né, seria a competência de fevereiro entregue, né, em 2 meses depois, ou seja, 23 de abril, né, meados de abril, e com essa prorrogação a DCTF ela foi esticada para 23 de julho, né, então teve aí um fôlego, né, para os escritórios aí no geral, e as empresas se adequarem, né? Porque envolve não só a tecnologia, mas também toda a questão desses sistemas, informações, documentos fiscais, né? Que a gente depende muito aí das empresas do dia a dia. E sobre a questão de obrigações, né? Também no aspecto da prefeitura, né? Ainda não teve nenhuma mudança, só para reforçar, somente aquelas que a gente comentou no início, que é a prorrogação, né, dos processos administrativos, recursos, né? Então tem algumas empresas aí com processos administrativos na Prefeitura de São Paulo, né? Então tem um prazo de defesa, recursos, né? Porque a Prefeitura, apesar de estar fechada, né, fisicamente, né, para o contribuinte, né, acesso físico, o pessoal também está trabalhando, né, remotamente, assim como Receita Federal e assim por diante. Então, os processos, se vocês perceberem, eles têm atualizações, né? Inclusive, nesses últimos dias, tiveram muitas atualizações, porque a equipe está trabalhando, né, a equipe dos órgãos públicos trabalhando, né, de portas fechadas. Então, está trabalhando assim como
o time do escritório também, né? Então os órgãos também. Então a gente fica atento aí às atualizações, aos andamentos, só que a gente também, por outro lado, tem esse prazo prolongado para fazer alguma defesa, algum recurso e assim por diante. Tá bom? Márcio, eu acho que da parte do lucro presumido, lucro real, acho que é isso, né? Lembrando que o que a gente comentou até agora é o que já está em vigor. Tem uma série de projetos em andamento, né? E o que a gente comenta muito com os clientes que nos perguntam, né? Com os amigos que nos perguntam, a gente sempre esperar a medida ser publicada numa norma, né? Então, o princípio da legalidade. Sem uma norma, a gente não consegue nem iniciar os trabalhos, né? Porque às vezes tem a legislação, tem a norma do próprio órgão, né? Que a gente depende disso para fazer qualquer movimentação, né? Porque o sistema é interligado também, né? Sim, exato. Muitas vezes tem a publicação, é aprovada a lei, mas ainda o órgão, a Receita Federal, por exemplo, ela precisa publicar uma instrução normativa para que possa pôr em prática o que foi publicado, né? Aprovado. Então, a gente aguarda um pouco a publicação da instrução normativa e ainda a adequação interna das normas e sistemas dentro de cada órgão. Então, muitas vezes a gente aguarda um pouco essa adequação de todos os órgãos, a implementação e, inclusive, a crítica e readequação de eventual ajuste que os próprios órgãos precisam fazer nesse período para que possa ser implementado na prática, né? Então, a gente tem acompanhado, vamos continuar acompanhando todas essas mudanças, espero que ajude aí esse formato de vídeo e de comentário para que a gente possa reproduzir aí para todos os clientes, né? Claro que qualquer dúvida que tenha, a gente volta a se falar, volta a individualmente analisar cada caso de cada empresa, de acordo com as suas particularidades, e separando por assunto, assim, de cada área que possa ser estratégica nesse momento difícil que a gente vem passando. Acho que é isso. Tem alguma coisa para complementar? Bom, queria agradecer a oportunidade, né, de falarmos aqui, né, com esse meio eletrônico, né, que é muito bom, e que vocês fiquem à vontade, né, clientes, amigos, né, equipe, para a gente se falar cada vez mais, principalmente nesse ambiente de mudança, né? Então, a cada dia sai uma nova norma, né? Então, tem dezenas de normas, né, saindo aí diariamente que impactam aí para os negócios, né? E são emergenciais. Então, a gente tem que se falar, não ficar com dúvidas, né? Entrar em contato com a gente, né? Às vezes para algum esclarecimento, porque o grande desafio que a gente tem hoje no Brasil, no aspecto tributário, é a forma como funciona. Porque aqui primeiro, a gente precisa entender a legislação, que é bem complexa, né? Entender como que ela está descrita, que não é muito clara. Segundo passo, a gente tem que fazer a declaração e o cálculo, ou seja, o contribuinte que tem que fazer tudo. E, por final, que é a terceira etapa, a gente tem que fazer o pagamento. E ainda, fora isso, a gente corre o risco, no prazo de 5 anos, do fisco questionar, falar, olha, o cálculo que foi feito e o pagamento não foi de acordo à norma. Ou seja, é uma complexidade muito grande que a gente vive hoje no Brasil, todos os empresários sabem disso, né? Então é um desafio grande no qual a gente tem que se unir, é o momento de se unir para interpretar essas normas, que não são fáceis, né? Para fazer o recolhimento de forma correta e para a empresa ela estar aí de acordo, né? Com o fisco para não sofrer nenhuma penalidade ou algum custeio de multa e juros futuro, né, que é muito pesado. Então é isso, queria agradecer mais uma vez e falar que, né,
Adalberto, Márcio, né, toda a equipe, né, da SKZ, a gente está inteiramente à disposição, né, e agradecer aqui também todo o nosso time da SKZ, né, cada dia aí se desdobrando aí nas nossas casas, mas aí trabalhando, né, bastante para a gente poder atender, né, os nossos clientes e amigos, tá? Muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado a todos, até a próxima, vamos tentar manter uma frequência dessas reuniões que a gente tem feito. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, por favor, nos procurem, nos escrevam, vamos conversar e continuar esse bate-papo aqui nos outros canais aí. Obrigado, fiquem bem, até a próxima, pessoal. Legal, obrigado, tchau, tchau, gente.